Pergunta da Andréia Siqueira Lima. Como está o andamento da CPMI? Andréia, isso daí é um assunto muito relevante. Está dominando os noticiários também. E eu acredito que a CPMI ela pode ser o começo do fim. Por que eu falo pode ser? Porque a gente tem que ver o jogo direitinho. O governo ele já mudou as narrativas. Depois que aquelas imagens foram vazadas do Palácio do Planalto, vocês estão vendo aí que muita coisa está vindo à tona. Dá para confrontar os discursos do Lula ainda em janeiro, tá? Depois dos fatos de 8 de janeiro, mas ainda em janeiro, dia 18 de janeiro, ele fez algumas declarações falando que ele tinha as imagens, ele sabia quem participou e quem não participou. Pois bem, os GSI dele participou e ele estava passando pano e mantendo o cara no cargo. Então o Lula sabia e manteve o general Gonçalves Dias, que entre os seus subordinados tinha ali um capitão, um major, que até serviu água para esse pessoal. E aí você começa a chamar de terrorista. Terrorista, para mim, é Cesare Battisti. 4 homicídios qualificados, né? Fazia parte de um grupo chamado PAC, Proletários Armados pelo Comunismo. Isso daí é alguém terrorista, que age para uma causa utilizando-se de muita violência. Bem, em 8 de janeiro, para começar, não morreu ninguém, tá? Não teve assassinato. Teve dano patrimonial. Foi pouca coisa? Não foi pouca coisa porque não eram simples prédios. A gente está falando da Praça dos Três Poderes, Congresso, STF e Palácio do Planalto. E isso daí certamente torna o ato mais grave, não tenho dúvidas disso. Mas é um movimento totalmente desorganizado. Não tem nenhum nome para esse grupo, né? Então não tem o que se comparar com terrorismo. E quando essas imagens vêm à tona, eu pergunto a vocês, você acha que se fossem terroristas, teriam servido cafezinho para eles? Cafezinho não, né? Água. Pelo amor de Deus, então a narrativa da esquerda está indo por água abaixo. E tanto é que o governo até desistiu de retirar as assinaturas. Eles agora estão mudando a narrativa na esperança de que no futuro ninguém diga que eles estavam trabalhando contra a CPMI. Mas vale lembrar, tem notícia do antagonista, vários outros veículos de imprensa, dando conta de que foi oferecido até 60 milhões de reais para parlamentares retirarem as suas assinaturas. Cargos de segundo e terceiro escalão em estatais. Então não foi pouca coisa, o governo foi fundo. Gastou o que tinha e o que não tinha e não conseguiu retirar as assinaturas. Então, primeiro, o meu muito obrigado para você, que se posicionou nas redes sociais ou que chegou a conversar com parlamentares de maneira educada, que você tem encontrado por aí, dando notoriedade e enaltecendo aqueles que assinaram. Então, você é o responsável por essa CPMI. Primeiro ponto, tá? Não foi fácil ali, muita coisa de bastidor, discurso, ligação, falando deputado por deputado para conseguir atingir o número de assinaturas, que não foi só na Câmara, também foi no Senado. Vocês lembram quando o Rogério Marinho perdeu a presidência do Senado para o Rodrigo Pacheco? Ele fez, acho que, 37 votos, ou 32, 33, alguma coisa assim. Na época eu falei, gente, isso daí... Fala. Boa noite. Gabi, Fala o que você falou antes. Fala. Boa noite, papai. Que mais? Dando boa noite, pessoal. Calma aí que o bebê vai dormir. Dá tchau. O que você falou pra mamãe agora? Dá beijo no papai aqui. Tá, vai lá. O que você falou? Alto pro pai. I love you, papai. Ai, I love you too. Diz boa noite. Boa noite. Good night. Good night. Tá bom, bebezinho, vai lá. Fazendo a live da varanda. Que faz. Retornando aqui ao assunto do Lula. Então eles mudaram a narrativa e agora estão dizendo que são favoráveis às investigações. Por quê? Porque eles ficaram bonzinhos? Não, gente. Não foi porque eles ficaram bonzinhos. Foi porque eles estão mirando para ver se mordem uma presidência ou uma relatoria da comissão. Por que é importante a presidência? Porque o presidente ele controla a pauta, ele tem o chamado poder de agenda. O presidente de uma comissão, ele recebe vários requerimentos. Por exemplo, eu vou fazer um requerimento, eu quero que seja ouvido o general Gonçalves Dias, eu quero que seja ouvido o fulano de tal. Eu estou aqui requisitando as imagens da câmera tal, do STF, do Congresso, do Palácio do Planalto, qualquer coisa. Esses requerimentos chegam na mesa do presidente. Só que para ser aprovado, o presidente tem que pautar esses requerimentos,
o colegiado, a CPMI inteira, vota e a partir daí você toma ou não toma determinadas decisões. Então, o presidente, por exemplo, se eu mando para ele um requerimento, que eu quero ouvir fulano de tal, ele pode não pautar o meu requerimento. O que eu posso fazer? Praticamente nada, né? Eu posso tentar constrangê-lo, eu posso discursar, eu posso ir nos bastidores tentar resolver, ver se ele consegue convencer ele de alguma maneira. Agora, ele tem o poder de fazer isso. Olha como é que é importante. Pedido de quebra de sigilo, né? Pedido de quebra de sigilo tanto telefônico, bancário, qualquer coisa dessa. Eu quero saber se no WhatsApp ou se nas conversas do ex-ministro do GSI, se ele recebeu alguma informação para afrouxar a segurança. Por exemplo, olha como é que é importante você ter esse poder do presidente para conduzir as investigações. E por outro lado, eu tenho um relatório. O relatório, obviamente, é o relator que faz esse relatório. Ele pode propor indiciamentos, ele pode sugerir ao Ministério Público para agir de determinada maneira. Então também é importante. Mas eu creio que nesse processo que a gente está, como existem muitos holofotes em cima, muito interesse público, e as pessoas querem saber o que aconteceu, eu acho que é mais importante até você ter o presidente. Normalmente não é assim não, tá, pessoal? Por exemplo, se fosse uma comissão especial para tratar de uma nova lei de armas, eu ia falar, tem que pegar a relatoria. Por quê? Porque dali vai sair uma lei. A relatoria na comissão especial é metade do caminho andado. Depois, a depender da comissão, isso daí pode até ir direto para o Senado. Ou vai para o plenário, mas quando vai para o plenário, muitos deputados seguem a orientação partidária do líder do partido para ver como é que eles vão votar. Então, olha como é que é importante você ter uma relatoria de um projeto de lei. Agora, a relatoria de uma comissão parlamentar de inquérito, você sugere determinadas ações para o Ministério Público e ele pode acatar ou não acatar essas sugestões, essas recomendações. Você lembra que teve a CPI do Covid? Na CPI do Covid, o que aconteceu? Os iluminados lá de Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolph, foi enviado o relatório para a PGR não acatou o que aquele circo fez naquela oportunidade. O pessoal ainda entrou, né, esses Randolph Rodrigues da vida aí, Omar Aziz e Renan Calheiros ainda entraram com pedido para reconsiderar, enfim, para tentar apelar, pressionar a PGR, etc., mas não tiveram sucesso. E acabou que o próprio STF arquivou essas acusações contra o presidente Bolsonaro. Então, repara só, todo o trabalho feito pelo Senado, e no final das contas, né, não foi adiante, porque não conseguiu convencer a Procuradoria-Geral da República. Eu acho que é por aí. Então, se nós conseguimos manter presidência e, se possível também, relatoria, a gente está falando de realmente uma pedra no sapato do PT, para acabar com essa narrativa, para limpar o nome do pessoal ali que muitos deles sequer mereceriam passar à frente de uma delegacia, pessoas honestas, trabalhadoras, que não se meteram em confusão. Ué, se o Lula sabe quem é que participou e quem é que não participou, por que ele não advogou para soltar o pessoal que não participou, mas que estava preso? Aí, Lula cúmplice. E outra coisa, feio, né? Prender aquele pessoal todo, tendo acesso a essas imagens, depois na covardia, botando sigilo para insistir naquela prisão. Realmente tem umas pessoas que eu acho que não tem coração, não. Complicado, complicado. Um abraço aí, Michael Sullivan, nosso camarada não é que coisa de comunista, né? Nosso amigo de Campo Grande, Mato Grosso. É Campo Grande, Mato Grosso? Não. É Cuiabá, é Mato Grosso. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desculpa. Confundi aqui, porque eu tô com viagem para ir para Mato Grosso. Eu ia com a Amália. Eu recebi um outro convite, vamos ver se vai dar certo. E para Mato Grosso do Sul, eu acabei adiando também com o Polon. Tinha uma ida para Dourados com o Polon. Certamente o Michael Sullivan estaria conosco, mas eu tive que jogar um pouquinho mais para frente. Mas não atrapalha nada não. Um abraço, Paulo. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.